Agora a gente vai para a última parte da aula 3. É uma série de exercícios, né? São todos itens de um mesmo exercício aí da lista 1 de álgebra linear da Poli. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler o exercício com vocês e aí vocês me dizem se é verdadeiro ou se é falso. Né? Se for verdadeiro, tem que demonstrar. Se for falso, tem que dar um contra-exemplo. Tá? Então, vamos lá. Primeiro ele começa falando o seguinte: se o produto escalar de dois vetores é zero, então isso quer dizer que um dos vetores é zero. Verdadeiro ou falso? O que você acha? Pausa aí um pouquinho, pensa um pouquinho. Se for verdadeiro, tenta demonstrar. Se for falso, me dá um contra-exemplo. Então, se quiser, pode comentar aí também, tá bom? Se discordar de alguma coisa. Mas, então vamos lá. Já dei um tempinho. Esse aqui, a resposta desse é falsa. Esse é falso. Dois vetores, o produto escalar dá zero se eles são perpendiculares. Não necessariamente um deles é zero, tá? Se um deles for zero, claro, vai dar zero sempre. Mas esse não é o único caso. Então, a gente, com um contra-exemplo, são dois vetores aí perpendiculares. Vou pegar o 1, 0, 0 multiplicado pelo 0, 1, 0, tá? A gente faz coordenada a coordenada, né? Então vai dar 0. Multiplica a primeira pela primeira, a segunda pela segunda, a terceira pela terceira e soma. Isso aí vai dar 0. Então essa é falsa. Legal. Então essa não é uma propriedade que estende, né? Para números é verdade. Para dois números reais, se o produto deles é 0, quer dizer que um deles é 0. Para vetor, para produto escalar, isso não é verdade. Beleza? Então vamos lá para o próximo. E aí ele está dizendo o seguinte: se V e W são ortogonais, né, perpendiculares, então 8V e menos 4W também são ortogonais. Verdadeiro? Falso? O que você me disse? Pensa aí um pouquinho. Pausa o vídeo para pensar um pouquinho. Se for verdadeiro, você demonstra. Se for falso, você dá um contra-exemplo, tá bom? Então, você já teve um tempinho para pausar, eu vou dar a resposta agora. Se o V e o W são ortogonais, né, isso aqui acontece se e somente se o produto escalar deles dá zero. Né? E aí o produto de 8V multiplicado por menos 4W, isso aqui vai ser 8V multiplicado por menos 4W. Isso aqui é a mesma coisa que 8 vezes menos 4 vezes V multiplicado por W, que é zero. Né? Então isso aqui é zero. Eu usei aquela propriedade que eu falei para vocês que era uma associativa fajuta, né? Que é essa função, produto escalar, ela é linear nas duas coordenadas. Isso é uma descrição importante, tá? Depois a gente vai estudar, né? Mais para frente. Isso tem várias extensões interessantes aí. Ok, então essa é verdadeira e tá aí a demonstração. Vamos dar uma olhadinha no próximo item. O próximo item diz o seguinte, que se menos V é ortogonal a W, então V é paralelo a W. E essa, pensa um pouquinho, se for falsa, você me dá um contra-exemplo. Se for verdadeira, você me demonstra. Pode pausar. Pausou? Vou dar a resposta. É o seguinte, se menos V é ortogonal a W, isso quer dizer que menos V vezes W é zero. Né? Isso aqui eu posso escrever assim, a mesma coisa aqui. Menos 1 vezes V, produto escalar com W, é igual a zero. Né? Mas isso aqui é a mesma coisa que menos 1 vezes V, produto escalar com W. Isso aqui é zero. O que isso quer dizer? Quer dizer que o V, produto escalar com W, é zero. Quer dizer que esses caras são perpendiculares, não paralelos. Pelo contrário, né? Então, essa é super falsa.
falsa, falsa. Então, legal. Vamos dar uma olhadinha no próximo item. 4. Se a projeção de V sobre o vetor D é zero, então V é igual a zero. Bom, essa você vai pensar um pouquinho e vai me dizer. Se for verdadeira, você me dá uma demonstração. Se for falsa, você dá um contra-exemplo. Tá bom? Bom, eu já dei um tempinho para você pausar. Agora para a resposta. Essa é falsa também. Por quê? Se eu tenho um vetor D, eu posso simplesmente ter um vetor perpendicular V e a projeção de V sobre D nesse caso é zero, tá? Lembrando, né, aquela formulinha para projeção de V sobre D era V, produto escalar com D, dividido pela norma de D ao quadrado, tudo isso multiplicado pelo vetor D. Então, para isso dar zero, basta que o V escalar com D seja zero. O V não precisa ser zero. Então, eu vou pegar um exemplo desses. Vou pegar o D como o vetor 1, 0, né, na base canônica. Agora, um exemplo bidimensional, né? E o V como o vetor 0, 1, tá? A projeção, o V vezes D, produto escalar é zero, né? Logo, a projeção de V sobre D é zero. Então, é o vetor nulo, né? É o vetor nulo. Então, qual que é a ideia aqui, gente? A projeção vai dar o componente paralelo de um vetor ao outro. Se eles forem perpendiculares, forem ortogonais, né, em 3 dimensões, ou perpendiculares em 2, eles não têm nenhuma componente em comum. Então, a projeção dá zero, quer dizer que os caras são perpendiculares e só, beleza? Então, a gente deu um contra-exemplo. Então, falsa também. Vamos dar uma olhada no próximo item, é o item 5. Ele diz o seguinte, que se a projeção de V sobre D é igual a zero, então V é ortogonal a D. Então, eu acho que eu já dei a resposta, mas para aí um pouquinho, pensa, se for verdadeiro me demonstra, se for falso, me dá um contra-exemplo. Dei um tempinho para pausar, e a resposta é que essa é verdadeira, tá? Essa aqui é verdadeira. E aí é muito simples, né? Porque a projeção de V sobre D, a gente definiu como V produto escalar com D, dividido pela norma de D ao quadrado, vezes D. E se isso aqui é o vetor nulo, supondo, claro, que o D não seja o vetor nulo, e o D nunca pode ser o vetor nulo, senão eu ia estar dividindo por zero, e eu não faço um sacrilégio desses. Então, já que o D não é o vetor nulo, isso quer dizer que essa conta toda aqui é zero. E como o denominador não pode ser zero, isso quer dizer que o numerador é zero. Então, V vezes D é o zero escalar, né? Isso quer dizer que V é ortogonal a D. É isso, exatamente isso quer dizer, tá bom? Então, a gente demonstrou. Vamos dar uma olhadinha no próximo e último item desse exercício, que diz o seguinte, que se V é paralelo a D, então a projeção de V sobre D é o próprio V. O que você acha disso? Verdadeiro? Falso? Nenhum dos dois? Uma posição intuicionista de verdade entre os dois? Então, pausa aí um pouquinho. Se for verdadeiro, demonstra. Se for falso, contra-exemplo. Dei um tempinho para pausar. Como é que a gente prossegue, né, no exercício desses? Se V é paralelo a D, então se V é paralelo a D, o que isso quer dizer? Dois vetores são paralelos. Isso aqui é a mesma coisa que falar que o V é lambda vezes D. Ok? E aí, quem que é o V? Quem que vai ser o produto escalar desses caras? Do V vezes o D. Vai ser lambda vezes a norma de D ao quadrado. De onde que eu estou tirando isso? Bom, isso foi justamente a definição que a gente usou, né, quando a gente começou lá no começo da aula. Então, a projeção de V sobre D, projeção de V sobre D é o V
escalar D dividido por D ao quadrado vezes o D aqui, né? O vetor. Então, o V vezes o D é lambda vezes a norma de D ao quadrado. Tem uma norma de D ao quadrado aqui também. Posso cortar os dois, né? Então, isso aqui vai dar lambda D, também conhecido como V. É isso aí, né? Claro, se os dois são paralelos, se você tem o D e o V aqui, então a projeção do V sobre o D é o próprio V, né? Ele já está na direção do D. Então, naquela decomposição que a gente faz do V como o V paralelo e o V perp, não tem V perp, o V perp é zero, tá bom? Então, isso termina esse último exercício, um exercício teórico, mas importantíssimo aí, para a gente entender direitinho produto escalar. Então, com isso eu encerro a aula 3. Muito obrigado se você assistiu até aqui. E qualquer feedback, fiquem à vontade. Um abraço para vocês.